Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Na videoaula de hoje nós vamos falar mais um pouco sobre a hidrólise de sais e o produto de solubilidade, certo? Então, material na mão e vamos lá. Na prática nós vamos então rever alguns conceitos que nós vimos na nossa última aula online, deixando registrado aqui nessa videoaula. Sobre a hidrólise salina, nós vamos falar então um pouco mais sobre o pH. Legal? Dentre os fatores que influenciam o equilíbrio iônico da água, como nós vimos, no seguinte sentido, em que a água ela pode sofrer autoionização, dissociando a sua própria molécula em íons H+, que são característicos de ácidos, e íons OH-, a hidroxila, que são característicos das bases, certo? A uma temperatura de 25 graus, nós temos ali que a variação de entalpia no sentido direto da reação é um valor positivo, o que significa que a reação precisa absorver energia para que esse processo de autoionização aconteça. Consequentemente, não é um processo muito espontâneo e, por isso, ocorre em pequeníssima escala. Certo? Enquanto que, no sentido da formação da água, da molécula de água, a partir desses íons, o processo já é espontâneo, uma vez que o ΔH, a variação de entalpia no sentido inverso, já é negativo. Legal? E, portanto, a constante de equilíbrio para esses íons na água, também conhecido como produto iônico da água, resulta num valor de 1 vezes 10 elevado a menos 14. Lembrando que no caso da autoionização da água, as concentrações de íons hidrogênio e hidroxila são iguais sempre. Legal, gente? Com isso, nós podemos perceber que se a temperatura é um fator de variante no caso da constante de ionização, nós percebemos então que a cada temperatura a água apresenta um valor de kW, um valor de produto iônico diferente. Ok, gente? De modo que a temperaturas mais altas que 25, o valor da constante de autoionização da água é maior. Para temperaturas mais baixas, a constante de autoionização é menor. Legal? Bom, considerando então a 25 graus Celsius o produto iônico da água, temos que, se a concentração desses íons é igual, então conseguimos aí encontrar a concentração de cada íon, que dá um valor de 1 vezes 10 elevado a menos 7 em mols por litro. Aqui faltou a unidade, mas é em mols por litro. Legal, gente? Isso no caso da água pura. Logo, calculando o valor de pH, que é o menos log da concentração de íons H+, temos um valor de 7. Pela mesma forma, conseguiremos calcular o valor de pOH, a partir da mesma concentração, que também vai resultar no valor de 7. Ou seja, um valor de pH ou pOH neutro, nem alcalino e nem ácido. Vamos então supor um copo d'água, que encontramos ali a constante de equilíbrio iônico para a água, né, o produto iônico, em que as concentrações de íons hidrogênio e hidroxila são iguais, e temos aí o produto iônico valendo 1 vezes 10 elevado a menos 14, certo? Para a água pura. Então isso acontece espontaneamente na água, portanto é em pequeníssima escala. Se, por outro lado, perturbarmos esse equilíbrio adicionando um ácido forte, no caso do ácido clorídrico, verificamos que o ácido clorídrico ele tem um equilíbrio mais deslocado para a formação dos íons, né? Uma vez que é um ácido forte e, portanto, produz grandes quantidades desses íons a partir das moléculas de ácido. Praticamente nenhuma molécula do ácido fica ionizada. Então, supondo aí uma concentração de íons formada, hidrogênio e cloreto, da ordem de 10 elevado a menos 4 mols por litro, se substituirmos esses valores o valor da concentração de íons hidrogênio ali na equação do produto iônico da água, nós conseguimos então, por consequência, calcular a nova concentração de íons hidroxila, ou seja, adicionando-se um ácido forte à água pura, nós diminuímos a concentração de íons hidroxila, como nós podemos perceber aqui, certo? Isso acontece de modo que o pOH, nós conseguimos calcular através da concentração de hidroxila, o pOH é igual a 10, e lembrando que pH e pOH
resulta no valor de 14. Portanto, conseguimos determinar o pH também, por diferença. Certo? Nesse caso, no equilíbrio da água, ele acaba, ao adicionar o ácido clorídrico, aumentando a concentração de íons H+, o que desloca o equilíbrio da água para a esquerda, para a formação das moléculas de água, e isso resulta num consumo dos íons hidroxila. É por isso que nós encontramos, então, no final, uma concentração de íons hidroxila mais baixa do que 10 elevado a menos 7, que acontece para a água pura. Beleza, gente? Então, ao adicionar um ácido à água, diminuímos a concentração dos íons hidroxila, aumentando a concentração dos íons hidrogênio. De forma similar, acontece então com a água ao adicionarmos uma base forte. Ao adicionar uma base forte, no caso o hidróxido de sódio, também ela é uma base forte porque o equilíbrio dela também é deslocado para a formação dos íons, ou seja, da forma dissociada. De modo que, se tivermos aí uma concentração de íons hidroxila da ordem de 10 elevado a menos 6 mols por litro, substituindo na equação aqui do produto iônico da água, nós conseguimos então, por fim, calcular o novo valor de concentração dos íons hidrogênio. Nesse sentido, tendo a concentração dos íons hidrogênio, conseguimos determinar o pH e, consequentemente, o pOH. Com isso, o equilíbrio dinâmico da água acaba ficando da seguinte forma. Ao aumentar a concentração dos íons hidroxila pela adição do hidróxido de sódio, nós deslocamos também o equilíbrio da água para a esquerda, ou seja, para a formação das moléculas de água, o que reduz a concentração dos íons hidrogênio. Nesse sentido, nós conseguimos provar também aqui que a concentração dos íons hidrogênio é menor do que 10 a menos 7, justamente pela adição de uma base. Beleza, gente? Agora, uma curiosidade é que, uma vez que nós temos a constante de acidez de qualquer ácido, nós podemos facilmente também calcular o menos log dessa constante. Ou seja, se temos a constante Ka, podemos calcular o pKa, ou seja, é um valor logarítmico que também representa a constante de acidez, que nesse caso, o menos log, calculando aqui para esse valor de concentração que nós estamos exemplificando, ficaria um pKa igual a 5. E isso pode ser feito tanto para a constante de acidez quanto para a constante de basicidade. É um valor bastante prático para trabalharmos com valores um pouco menores, um pouco mais práticos de serem usados do que as potências de base 10 na notação científica. Beleza, gente? Bom, espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Até a nossa próxima videoaula e que a força esteja com vocês. Valeu, pessoal, até a próxima.